Olá! Nas minhas andanças pela estrada da vida, eu tenho encontrado pessoas para as quais eu tenho tido a oportunidade de dizer duas coisas, basicamente, no âmbito das religiões, da fé, da espiritualidade, sem qualquer pretensão, mas naturalmente, no fluxo desses encontros, pessoas que eu fui conhecendo e que se mostraram, digamos, muito fervorosas religiosamente. Alguém poderia dizer, elas são meio fanáticas, na verdade, ou bastante até, né? Porque possuíam um espírito catequético de querer converter pessoas de outras religiões ou sem religião à religião delas, tentando convencer outras pessoas de que era a religião, a verdade, o caminho, o que elas pregavam. E supondo que eram detentoras de um conhecimento maior, ou um conhecimento absoluto sobre o sentido, as origens e os mistérios da existência, do cosmos, né? E aí eu, naturalmente, perguntava: você sabe quantas religiões existem no mundo além da sua? E acrescentava: são mais de 10, mais de 100, mais de 1000. São aproximadamente 10.000 religiões catalogadas e há um consenso, procurando na internet, a gente vê que pesquisadores, estudiosos chegaram a esse número. Cerca de 10.000 religiões, entre as maiores, mais tradicionais, e outras bastante diminutas. Mas todas elas, cada uma delas, com os seus sistemas de crenças, sua estrutura de textos sagrados, lugares sagrados, cosmovisões, cosmogonias, filosofias existenciais, e também com cerimônias, rituais muito particulares de cada uma. E aí cabe a pergunta, né, que eu fiz, né, se a sua religião for a verdadeira religião, detentora da verdade absoluta, né, o que dizer das outras? Ou o que dizer às outras, né? E agora, né? Existe uma religião que é a detentora da verdade absoluta. E a gente imaginando que, pelo cosmos infinito, como se supõe, existam milhões, talvez, de outros planetas, ou milhares já seria o suficiente, e que em cada planeta haveria uma população que também teria as suas religiões, as suas crenças, interpretações, fundamentalmente. Eu acredito que, basicamente, o que nós temos é o cosmos infinito, eterno, com as suas leis e regências imutáveis, e aí as religiões vão interpretando o cosmos, as leis, procurando um sentido e uma verdade. E eu estou abordando esse tema porque vem aumentando expressivamente e, infelizmente, o número de casos de intolerância religiosa no Brasil. E esse aumento no número de casos vem sendo registrado em delegacias policiais Brasil afora, né? Particularmente aqui na região metropolitana do Rio, nas últimas 2, 3 décadas, um número muito expressivo de registros policiais, infelizmente, e também vem sendo registrado no Ministério dos Direitos Humanos por intermédio do Disque 100, Disque Direitos Humanos, que funciona desde o início dos anos 2000 e que teve, em 2021, o número de casos foi 584. Em 2022, 898. E em 2023, 1.482. E no ano passado, 2024, 2.472 casos, um aumento realmente muito expressivo. E na esfera da intolerância religiosa, houve um aumento nesse período
2021, 2024, 68%. Então, é uma situação alarmante mesmo. E, pelo que a gente viu no noticiário nos últimos anos, né, está de acordo, porque foram muitos casos de repercussão relevante, né? O caso da menina que estava com uma roupa, pré-adolescente, que estava com uma roupa característica da religião dela e foi apedrejada, né? Ficou ferida. E também destruição de templos e centros religiosos em várias comunidades, inclusive com traficantes se aliando a determinada igreja ou determinado líder religioso, né, de outra religião, outras religiões, e expulsando muitas vezes não só líderes dessas igrejas não quistas, expulsas, né, como seguidores fiéis também, né, pessoas comuns impedidas de exercer, praticar as suas crenças, a sua fé, os seus rituais, né? É muito triste, eu diria que é trágico. Até aqui na Tijuca e adjacências, onde eu moro, onde eu transito com frequência, eu vejo, ouço principalmente, muitas pessoas falando muito parecido umas com as outras, frases prontas para falar dos mais diversos assuntos, como se fossem, assim, não vou dizer zumbis, mas papagaios, né? Repetindo, né? Interpretando a vida, manifestando-se de forma muito parecida, muito doutrinada, poderia-se dizer, mas, independentemente de haver manipulação ou não, haver carências diante das quais religiosos, líderes religiosos se aproveitam, mas cada um com seu livre-arbítrio quer seguir por aí, vai. Mas, a partir do momento que tenta converter, aí eu acho que já é bem mais complicado, porque a gente viu e vê pelo mundo regimes ditatoriais, fundamentalistas, com base religiosa. E, de um modo geral, isso não é bom, para não dizer que isso é péssimo, né? É. E no Brasil nós temos um Estado laico, né? Ratificado pela Constituição Federal de 1988, que tem em seu texto o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a sua liturgia, né? Mesmo assim, está acontecendo o que está acontecendo. Eu acredito que toda pessoa que preza a liberdade de pensamento, de expressão, de existir, né, deva se incomodar com esse tipo de conduta, com vocação autoritária, né, uma catequese que tem um fundo autoritário. E eu a segunda coisa, eu falei de duas coisas que eu costumo dizer para pessoas muito fervorosas ou até fanáticas, né, que eu venho conhecendo ao longo dos anos, que é: se a pessoa, o indivíduo, está satisfeito com a sua vida, com as suas escolhas, seja de ordem sexual, seja de ordem religiosa, seja o que for, essa pessoa não vai ter interesse nem tempo para ficar tentando converter outras pessoas. Ela vai tocar a vida dela, feliz da vida, satisfeita, realizando-se. É claro que, se houver uma conjuntura em que se possa conversar, ou se alguém procurar a gente fazendo perguntas, a gente, claro, pode se manifestar, mas daí a querer converter, catequizar, realmente é algo muito arcaico, né, e muito perigoso, né? Vide as ditaduras mencionadas, fundamentalistas, né, o estrago que costuma ser. E eu ouvi um pastor, né, evangélico, falando um tempo atrás: deixe viver, seja feliz, seja livre, se realize com ou sem religião, mas, acima de tudo, vamos celebrar ou pelo menos respeitar a diversidade.
uma diversidade saudável, né? No âmbito religioso e com espírito ecumênico. Ecumênico diz respeito a um processo que busca a união, apesar das diferenças. Que seja assim cada vez mais, né? A união, apesar das diferenças, guiado por um espírito livre, né? Um espírito de planificação da existência, individualmente e coletivamente, mas individualmente é fundamental, assim eu creio. Um grande, fraterno, luminoso abraço, gratidão, tudo de bom, até breve.